Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder estar aqui nesse culto contigo, com você, com a sua família, com a sua casa. Mais uma vez eu reitero para toda a família Batista em Quitaúna a minha saudade de vocês, a saudade da família de vocês, dos filhos de vocês, de vocês. Como tem sido ruim não poder partilhar da presencialidade, mas como eu sempre tenho dito, a igreja não fecha, a igreja continua mais aberta do que nunca e nós continuamos trabalhando para sinalizar o reino de Deus na história. E com muita alegria a gente inicia o culto dessa noite e a minha oração desde já é para que você tenha o seu coração disponível, para que a palavra de Deus fale profundamente no seu interior, para que você abra o teu coração e se disponibilize para que nesse momento você possa ter uma experiência com o Senhor, uma experiência pessoal, uma experiência de fé, uma experiência de Deus genuína. Esteja disponível com a tua alma, o teu coração, para que a palavra de Deus fale a você, para que o Espírito sopre em você, para que você receba toque de graça e de misericórdia, a porção de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero iniciar o culto lendo um texto que está lá em Gênesis capítulo 2, que diz assim, a partir do verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos mostra a tua intenção para com a humanidade, a tua bondade para conosco ao criar esse jardim, nos colocar lá para cultivar essa terra que é boa, que é fértil, com árvores, com todo um ambiente que é agradável aos olhos, Pai. Obrigado, muito obrigado, Senhor, pelo teu jardim. E especialmente nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor continua se movendo na nossa direção para restaurar a nossa vida e restaurar o teu jardim, o teu Éden. Obrigado porque a gente pode esperar plenitude de vida no Senhor. Obrigado porque a gente pode esperar um dia que nós viveremos em um jardim pleno, perfeito, em que todas as coisas vão ser de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade, Pai. Obrigado, porque o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não se esqueceu do seu projeto, do teu jardim. E o Senhor está restaurando nós, a vida e toda a criação. Assim começamos esse tempo nessa noite, te dando graças. E obrigado por insistir e persistir em nos salvar, Pai. Nós oramos gratos a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós vivemos uma semana bastante triste, porque nós, como todos imagino que saibam, perdemos um irmão querido, precioso para todos. Nosso querido irmão Newton Cruz, o Niltinho, ele partiu na quarta-feira, né? Ele deixou essa vida terrena e, como eu disse lá no dia do velório, eu não tenho dúvida de que hoje ele está no paraíso com o nosso Senhor. Ele está num lugar muito melhor do que a gente. Ele está num lugar como esse jardim do Éden, como esse paraíso. Ele está num lugar de plenitude de vida. Ele não está mais lutando contra a dor, contra as doenças, contra os problemas de saúde. Ele não está mais sofrendo. Ele está na casa do Pai. E aqui eu faço
menção à nossa querida irmã Maria Cruz, ao nosso querido irmão, meu amigo Joerley Cruz, irmão do Newton, filho da irmã Maria, todos os familiares, os filhos, todo mundo que o conheceu, todos os amigos, que nós possamos nos alegrar pelo privilégio da vida, ter nos permitido essa partilha com o Newton. Confesso que eu encontrei com ele poucas vezes, mas em todas as vezes que eu encontrei, eu tive a alegria de encontrar alguém carinhoso, alguém gentil, alguém que me tratou sempre muito bem, alguém muito querido, e eu trago também, tenho até hoje guardado a lembrança de um box de vídeos do 007 que ele deixou para mim, que ele me deu de presente em uma das visitas que eu fiz para ele. Então eu tenho um carinho enorme pelo Newton, e a gente sabe que ele está num lugar muito melhor nesse momento. E que a gente possa permanecer em oração para que o Espírito Santo console todos os nossos corações, em especial o coração da irmã Maria, nossa querida irmã em Cristo, que obviamente está sofrendo com a perda do filho, mas minha irmã, que Deus continue te fortalecendo, que a irmã se encha da esperança e da alegria que nós temos nele, no nosso Deus, e da certeza de que o seu filho está nos braços do Pai, junto do Carlinhos, junto de um lugar em que todos nós estaremos um dia. Que a irmã se sinta consolada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração, é a oração que nós fazemos como comunidade de Jesus. E somos muito gratos a Deus pela vida do Newton, por todo o privilégio da amizade, por todo o tempo em que fomos servidos por ele na comunidade de Jesus. Sei que muitos de vocês, muitos amigos, partilharam aí da alegria da caminhada ministerial, inclusive com o Newton, e que a gente possa, nessa mistura de tristeza da perda, do luto, da saudade, que a gente possa agregar a esse sentimento a alegria e a gratidão que nós temos por termos o privilégio de partilhar da vida desse nosso querido irmão. Deus seja louvado pela vida do Newton e louvado seja o Senhor também pela esperança que nós temos da vida eterna nele. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. O texto diz o seguinte: Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele, Deus, pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mais uma vez eu convido você a se colocar em oração comigo. Pai, estamos na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que sejamos profundamente tocados por essa mensagem, por essa palavra. Que Teu Espírito Santo produza em nós aquilo que só Ele pode produzir, Senhor. Que eu peço pela minha vida, pela vida de todos os meus queridos irmãos e irmãs e todos aqueles que estão nos assistindo. Eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Existe na nossa vida cristã, na nossa tradição religiosa, tradição essa que eu faço parte, que você muito provavelmente faz parte, uma grande dicotomia entre o mundo que a gente vive, o mundo que a gente está, o mundo imanente, o mundo das coisas, o mundo da história e a perspectiva que nós temos de eternidade, de transcendência, de céu. Existe uma dicotomia, um rompimento tão profundo e uma ênfase tão grande nas coisas que são eternas, nas coisas que são transcendentes, que em muitos momentos nós, pastores, e eu percebo claramente que eu faço isso, nós tentamos mostrar para a igreja, mostrar para as pessoas que viver a fé cristã não é simplesmente viver dentro de um ambiente de alienação, esperando a eternidade chegar
e não se importar com as coisas desse mundo, com as coisas da terra, com tudo aquilo que existe na nossa vida terrena. E a gente tenta recorrentemente consertar esse desequilíbrio para mostrar para vocês, para mostrar para a gente mesmo que esse mundo aqui tem valor, que as coisas criadas têm valor, que a gente precisa sim cuidar da natureza, cuidar daquilo que existe, pensar em política, pensar em políticas públicas, pensar na transformação e na libertação do homem historicamente. Então nós sabemos que existe esse rompimento e uma coisa que o professor Dr. Lourenço Estélio Rega, diretor da Faculdade Teológica, sempre fala, existe esse fenômeno do que a gente chama de salvacionismo. As pessoas vivem pensando exclusivamente no céu. Toda a vida cristã é voltada para o céu. E a vida cristã é reduzida ao céu, a ser salvo. E ponto final. Porém, nós, embora tenhamos que tentar fazer esse conserto, esse reequilíbrio, a gente também não pode cair do outro lado. Na reação do desequilíbrio, a gente não pode ir para um outro extremo e acabar simplesmente com todo o aspecto transcendente da fé cristã em prol de defender a historicidade da fé. A gente não pode eliminar a transcendência, eliminar a metafísica, eliminar a questão do céu, da eternidade, em prol de um conserto, de um desequilíbrio feito por gerações anteriores às nossas. Então, a questão da eternidade, da transcendência, ela é importante. Ela é importante. Imagina só se colocando na postura de um pastor. Imagina que você pastoreia perto ali de uma comunidade do Rio de Janeiro e uma mãe perde uma filhinha pequena por um tiro de bala perdida. E eu sou convidado como pastor para fazer o funeral dessa trágica morte. O que eu pregaria? Será que eu falaria que, puxa, estamos diante aqui de uma situação que, devido a problemas sociais, problemas de injustiça, problemas de políticas públicas inadequadas, de ineficiência das autoridades, essa menina aqui teve a vida ceifada por conta de uma bala perdida? Amém? Não. O anseio dessa mãe, o que ela espera de alguém que é ministro do Evangelho, é falar a respeito de questões que são transcendentes. Nós precisamos trabalhar, especialmente dentro desse contexto, desse exemplo, a realidade da eternidade, a realidade da ressurreição, a realidade de uma nova vida em um mundo em que não está preso ao espaço-tempo. Eu tenho certeza que o coração dessa mãe não vai ser confortado, não vai ser suprido ali nas suas múltiplas emoções terríveis diante de um tipo de morte como essa, pelo fato de eu dar as explicações socioeconômicas que levaram a vida da menina a ser perdida. Eu não tenho dúvida de que o anseio dessa mãe é a respeito de questões de ordem transcendentes. O anseio dessa mãe quando procura um pastor, ela quer ouvir e ela precisa ouvir, e a palavra de Deus nos dá todo o subsídio para ouvir e trabalhar a respeito da eternidade na qual a filha dela está vivendo. Na realidade do céu e de um tempo e de um lugar de plenitude em que a filha dela está. De um lugar de plenitude em que não há espaço para esse tipo de dor, para esse tipo de tragédia, para esse tipo de coisa que arrasa o coração da mãe e de todos nós. Por isso, nós precisamos também trabalhar dentro dessa perspectiva de falar e de entender o que significa a eternidade, o que significa o céu. A gente não pode, em prol de um desequilíbrio, cair em um outro extremo em que a fé cristã ela é reduzida simplesmente a uma imanência, a aspectos exclusivamente históricos. E pensando também a respeito da vida, pensando a respeito dessa questão da transcendência, dessa questão do céu, da eternidade,
Embora nesse mundo histórico nós tenhamos muitas coisas boas, e eu particularmente me considero alguém que ama a vida, eu gosto da vida, a vida tem muita coisa boa para ser vivida, para ser experimentada, e nós devemos gostar da vida. E a possibilidade de gostar e ter prazer na vida, eu não tenho dúvida de que é fruto da graça do nosso Senhor. Porém, a gente não pode ser cego diante da realidade da experiência da existência, de que coisas ruins existem na vida. A vida ela não é tão bela assim. Aliás, a vida ela nos apresenta, ela se coloca diante da gente de tal maneira que é impossível nós pensarmos que a eternidade está aqui, que a plenitude está aqui, que o céu está aqui, que esse lugar de plenitude de Deus, esse lugar do Éden, esse lugar do jardim do Senhor, ele está aqui na nossa vida, ele está sendo manifesto dentro desses dias, dentro desse lugar em que a gente se coloca diante desse espaço-tempo. Porque a vida, ela se apresenta de maneira muitas vezes aterrorizante. A vida se apresenta para nós de maneiras terríveis. A dor, o sofrimento que existe dentro da existência é algo que nos faz agonizar. E diante desses aspectos, eu não tenho dúvida de que nós precisamos, como cristãos, como discípulos de Jesus, ansiar a manifestação plena do reino. Embora nós tenhamos sinais do reino nesse mundo, quando a gente faz uma leitura honesta da realidade da existência da vida, do nosso próprio coração e da nossa maneira de se colocar na vida, não há dúvida de que a dor, o sofrimento, os problemas de diversos tipos de ordem se manifestam, se colocam em que há a necessidade de um tempo de plenitude a se manifestar. Por isso, eu quero falar nessa noite com você sobre o anseio pela eternidade, o anseio que nós temos pela plenitude dos tempos, o anseio que nós temos pela manifestação plena do Senhor, o anseio desse novo céu, dessa nova terra, dessa Jerusalém que vem de cima para baixo, o anseio por este lugar. E algo que toca muito meu coração nesses dias, que tocou meu coração nessa semana, em primeiro lugar, é o fato de me deparar com a experiência da morte, do luto, com a perda do nosso irmão Newton nessa semana, esse nosso irmão querido que veio a falecer. Saber que ele estava sofrendo, saber que ele estava lutando contra várias enfermidades, lidar com a ausência, com a presença dele, olhar para a mãe dele, a nossa querida irmã Maria Cruz, e perceber a dor de quem perdeu um filho, a dor do irmão que perdeu o irmão, a dor do filho que perdeu o pai, perceber a dor dos familiares, dos entes queridos que perderam um amigo, um parente, a dor da morte. A morte se manifesta na nossa existência e na nossa vida. Isso nos machuca, isso nos dói, isso nos fere, isso nos incomoda. A morte, ela está presente ainda, embora ela tenha sido vencida em Cristo Jesus, nós ainda nesse tempo, nós experimentamos a amargura daquilo que ela causa dentro da nossa vida. A amargura daquilo que ela causa dentro do nosso, com o nosso próximo, com os nossos entes queridos e familiares queridos. A morte que se manifesta através da pandemia do coronavírus, essa doença, o Covid-19. Essa morte que se manifesta, infelizmente, de uma maneira dolorida e trágica, em forma de estatísticas que só vão crescendo, aumentando, aumentando e aumentando. Que tristeza! Como é difícil experimentar a vida, especialmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, com tantas e tantas famílias padecendo e sofrendo, com entes queridos internados por conta dessa doença que está se manifestando de forma pandêmica no globo.
como é triste, como é dolorido a experiência pastoral em lidar com a dor das pessoas. E você também sentir a dor, experimentar a dor que está tão próxima de você. Como é claro que o céu não é aqui, que vivemos num espaço e num lugar em que há sofrimento, em que a morte ela se apresenta, ela se coloca em forma de estatísticas, em forma de rompimento de laços. Ou então o risco iminente da morte também diante das preocupações de tantas e tantas famílias e tantas pessoas que estão em grupos de risco, ou pessoas que não têm certeza se terão um leito, um quarto de UTI adequado para serem tratadas e bem cuidadas. Nós nos deparamos também nessa última semana com a morte do George Floyd. Uma morte dura por policiais brancos que asfixiaram com o joelho um negro nos Estados Unidos. E por conta ali de todo o preconceito, de todo o racismo que existe, especialmente ali naquela nação norte-americana, ele foi morto de uma maneira trágica, de uma maneira dolorida, de uma maneira revoltante, que está levando inclusive a uma onda de protestos em vários estados dos Estados Unidos. Que mundo é esse? Que vida é essa? Em que há esse tipo de preconceito, racismo, ódio de outra pessoa por conta da cor da pele, agressão, violência de maneira explícita. O vídeo, não sei se vocês tiveram estômago para assistir, mas há necessidade de ter estômago para assistir aquela cena deplorável que mostra para nós que esse mundo definitivamente, que o céu não é aqui, que falta alguma coisa, que tem algo de errado. Um mundo cheio de racismo, cheio de machismo, cheio de desigualdade, cheio de preconceito, cheio de gente autoritária, raivosa, bélica, gente que tem vontade de matar o outro porque pensa diferente, gente que tem o anseio de pegar uma arma e dar um tiro no outro porque é diferente, porque a cor da pele é diferente, porque pensa politicamente diferente. Esse autoritarismo que tem surgido em todo o globo, gente manifestando ódio, gente exalando ódio por conta de puros preconceitos, coisas que a gente achava que talvez tinha sido superada, mas estão mais próximas de nós do que nunca. Gente que ataca o sistema democrático, gente que violenta verbalmente, inclusive dentro do ambiente virtual, pessoas e destila ódio. Nós vivemos um tempo da desigualdade. Diante dessa pandemia, nós temos visto e presenciado e testemunhado o como nosso país é desigual, o como tem gente que sofre, como tem gente que é pobre, como tem gente que não tem recurso e capacidade ali para poder lidar num momento como esse de pandemia e de isolamento social. Como o nosso país é injusto, como tem gente que padece. E não é uma questão simplesmente de meritocracia. A pessoa não corre atrás. A questão é que existem variáveis que se colocam e se impõem, fazendo com que aquele que é mais pobre continue mais pobre. Diante dessa igualdade toda, dessa desigualdade toda, como que a gente pode achar que o céu é aqui? Como que a gente pode achar que a eternidade é aqui? Como que a gente pode viver sem a expectativa e sem a esperança de algo que transcenda esse tempo, nos levando para um lugar de plenitude? Por isso eu quero me voltar nessa noite para o Apocalipse de João, porque João ele nos ajuda a ter um vislumbre da eternidade. E a minha expectativa é que eu e você possamos nos encher da esperança que nós temos no nosso Senhor e naquilo que o texto sagrado mostra e revela para nós. E as perguntas que tem que nos perseguir nessa meditação são: quais são os efeitos
dessa plenitude? Quais são os efeitos da eternidade? Quais são os efeitos disso no nosso coração? O que esse anseio pela eternidade ele está agregado? Quando nós ansiamos pela eternidade, nós ansiamos pelo quê? Que tipo de efeito que essa eternidade ela deve produzir no nosso coração? E eu quero ler 3 trechos do finalzinho dos últimos 2 capítulos do Apocalipse. E o primeiro deles é Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4, que diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Antes de mais nada, é bom a gente perceber que nesse tempo de eternidade, nesse tempo de plenitude, a presença de Deus se manifesta de forma plena. A presença de Deus, ela acontece, ela é nesse momento da eternidade. E a presença de Deus, ela se manifesta com tamanho poder, com tamanha plenitude, de uma maneira tão plena que a presença de Deus ela elimina todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento é eliminado nesse momento de eternidade, nesse momento de plenitude, nesse momento em que a gente vê aqui esse novo céu, essa nova terra, essa cidade, essa Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Quando essa cidade se manifesta, ela desce de Deus dentro desse aspecto da eternidade simbolizado aqui no texto do Apocalipse de João, nós percebemos que todo tipo de sofrimento é eliminado. Não existem mais diferenças étnicas, não existem mais diferenças raciais. Eles serão os seus povos. Deus será Deus de todos os povos, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Essas diferenças que nós fazemos, que nós humanos fazemos, nós humanos na nossa maldade, no nosso egoísmo, na nossa pretensão de supremacia, coisas que as crianças pequeninas não sabem, não percebem, mas são ensinadas por nós a serem preconceituosas, a serem pessoas que agridem e violentam umas às outras. Mas elas em si, quando estão brincando, elas brincam com pessoas de diferentes nações, com diferentes cores. Isso não tem nenhum tipo de problema. Nós, na nossa maldade, a gente cria isso. A gente é mau. Mas na eternidade, neste lugar, Deus será Deus de todos. Não haverá diferença. Como o apóstolo Paulo bem disse, em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Todos estão inclusos. Todos os povos estão inclusos. Essa cena trágica desse policial branco asfixiando e não dando ouvidos para o Floyd que gritava: "Eu não consigo respirar", isso não vai se repetir na eternidade. Esse tipo de maldade não vai se repetir na eternidade. Esse tipo de dor, esse tipo de perda de vida, de uma maneira tola, isso não vai acontecer na eternidade. Na eternidade não vai ter ninguém com o joelho sobre o pescoço de alguém, impedindo uma pessoa de respirar. Isso não vai acontecer na eternidade. Lá não vai ter essas tolices, essas idiotices. Lá não vai existir esse tipo de estupidez, esse tipo de desumanidade.
A gente sabe que na eternidade, conforme o texto é descrito para nós, será um lugar de paz. Nós não teremos violência, não teremos pessoas autoritárias, não teremos pessoas querendo eliminar as outras, não teremos pessoas caçando e precisando de inimigos para ter a sua identidade bem construída. Na eternidade, nós teremos paz. Na eternidade, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Tudo isso vai ter passado. Todo esse lugar da dor, do sofrimento, da angústia terrena vai ter passado. Viveremos tempos de paz, tempos de alegria. Viveremos tempos em que não haverá fome, em que não haverá injustiça, em que não haverá desigualdade. Viveremos tempos em que a contingência da vida, a contingência da existência não vai nos afetar. Eu imagino que você deve enfrentar alguns problemas que aparecem na sua vida e que você não tem a mínima condição de gerenciar o aparecimento ou o desaparecimento deles. Nós vivemos situações na nossa caminhada em que a gente experimenta dor e sofrimento, em situações em que a gente simplesmente não consegue entender porque a gente está passando por aquela angústia, porque a gente está padecendo por conta daquela dor, porque a gente está padecendo por conta daquele sofrimento. Nós vivemos dentro de uma realidade em que a gente experimenta a dor, a morte, a gente não sabe os porquês de nada. Na eternidade, nós não vamos mais sofrer. Deus vai enxugar do seu rosto todo tipo de lágrima, todas as lágrimas. Toda tristeza vai ser exorcizada da existência. Romanos 8, 22 a 23, o apóstolo Paulo diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo destaca que não somente a natureza geme, mas eu e você, nós estamos gemendo. Nós mesmos estamos gemendo para que se manifeste a plenitude daquilo que ainda é parcial, para que se manifeste a plenitude não somente na nossa adoção como filhos, mas a redenção do nosso corpo que se deteriora, que se machuca, que se adoece, como os nossos irmãos que estão enfrentando agora nesse momento, em quartos de UTI, essa luta contra essa enfermidade do Covid-19. Nós gememos, mas a morte, o pranto e o lamento, meus irmãos e irmãs, vai passar. Vai passar. A gente pode esperar pela eternidade. A gente pode esperar por esse lugar de plenitude. Apocalipse 21, de 22 a 27, diz o seguinte: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A presença de Deus nessa eternidade vai se manifestar de tal forma que ela vai eliminar o mal por completo. Não haverá maldade, não haverão pessoas más, não haverão pessoas odiosas, não haverão pessoas raivosas, não haverão pessoas que têm o desejo e o ímpeto de eliminar o outro. O templo aqui, ele simboliza a presença de Deus e do Cordeiro, que vai ser algo pleno, algo maravilhoso dentro dessa cidade que vai ser refeita, esse novo céu e essa nova terra. Por isso a gente precisa
é entender e compreender que se nós somos de fato peregrinos nessa terra e, portanto, cidadãos dessa pátria celeste, nós devemos viver de acordo com aquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é esse tipo de pessoa, é esse tipo de disposição para com a vida, são esse tipo de gente que vai fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Gente que vai ter o seu coração exorcizado de todo tipo de maldade. É gente que vai ser comprometida com a justiça. Gente que está comprometido com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, com aquilo que agrada o Senhor. Não é gente comprometida com a desigualdade, não é gente comprometida com o racismo, não é gente comprometida com ódio, não é gente comprometida com assentimento intelectual a uma personalidade de uma maneira crítica. Não é gente que cria ídolos para si. É gente que está comprometida com a justiça inclusive nesse mundo que padece de justiça. É gente que está preocupado em fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 7 conta que muitos chegaram: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque quem é conhecido de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. E qual a vontade do Pai? A vontade do Pai está cheia de amor. A vontade do Pai está cheia de graça, está cheia de misericórdia. É gente que se manifesta na existência, na vida, na caminhada, distribuindo graça, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. É gente comprometida incondicionalmente com a prática do amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama o seu próximo não conhece a Deus. Quem não pratica aquilo que Jesus, que o nosso Senhor nos ensina, não conhece o Senhor. É quem pratica obras de amor que conhece o Pai. Por isso que Mateus capítulo 18 também diz que nós devemos nos tornar como as crianças. Como as crianças. Que você tenha no teu coração a disposição para ser como uma criança que recebe a graça de Deus de coração aberto, uma criança que pula nos braços do Pai sabendo que nele você tem a confiança plena, uma criança que não toma para si a pretensão de ser aquilo que não é, mas tem a sua alegria plena quando ela é lançada e se joga nos braços do Pai com toda a segurança e com todo o amor. É gente que nasceu da água e do Espírito. E gente que nasce da água e do Espírito. Gente que tem o Espírito Santo do Senhor habitando em si. Gente que é um tabernáculo do Senhor. Gente cujo Espírito vem tabernacular em nós. Gente que é a habitação do Espírito Santo. Gente que nasceu de novo. É gente comprometido com justiça. É gente que faz a vontade de Deus. É gente que se torna como criança. É gente que sabe amar. É gente que manifesta amor. Por isso, cabe a todos nós aqui uma reflexão a respeito de Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não é destinado a quem não se converteu. Esse texto é destinado a crentes, à igreja. Você pode ser igreja. Você pode ser igreja. Você pode ser cristão. Você pode ler a Bíblia. Você pode fazer uma série de coisas. Mas Jesus pode estar do lado de fora. E Ele vai estar sempre do lado de fora da casa de alguém que não pratica justiça, que não faz a vontade do Pai, gente que não se torna como criança, gente que não nasceu de novo, gente que é odiosa, gente que instrumentaliza a fé em benefício próprio, gente que instrumentaliza a fé, insere na fé cristã de uma maneira completamente indevida ódio,
inimigos para todo lado, conspiração para todo lado, obscurantismo para todo lado. Querido, eu exorto você solenemente, escute o Senhor, escute Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Abra a porta para que o amor entre na tua vida. Abre a porta para que a graça entre na tua vida. Abre a porta para que a misericórdia entre na tua vida. Abre a porta do teu coração para que o Espírito arranque de você esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Porque somente um coração de carne, umidificado pelo Espírito Santo, é capaz de se revoltar diante das injustiças desse mundo e clamar a Deus: Maranata, vem Senhor Jesus. Abra a porta, abra a porta. Tome cuidado para não se enganar. Tome cuidado para não se enganar. Porque nessa nova Jerusalém não haverá espaço para o mal. Não haverá espaço para a maldade. Não haverá espaço para impureza. Não haverá espaço para mentira. Não haverá espaço para fake news. Não haverá espaço para manipulação. Não haverá espaço para corrupção. Não haverá espaço para nenhum tipo de violação de direitos humanos. Não haverá espaço para nenhum tipo de autoritário. Não haverá espaço para nenhum tipo de ditadura. Não haverá espaço para o mal. Esse lugar é um lugar em que o amor vence plenamente. Portanto, abra as portas do teu coração para que o Espírito Santo faça morada em você e para que você seja moldado a ser como o Filho é, para que você possa estar aqui, nesse lugar de plenitude na eternidade, gente graciosa, gente umidificada pela presença do Senhor. Apocalipse 22, de 1 a 5, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A presença de Deus vai se manifestar de uma maneira tão estrondosa na eternidade, em que esse lugar será um lugar de plenitude de vida. Um lugar de plenitude de vida. Nós já temos a oportunidade de desfrutar dessa vida em abundância que o Senhor nos dá aqui, nessa vida terrena. Mas nessa nova vida terrena, nessa nova vida, nessa novo céu, nessa nova terra, nessa Jerusalém que vem do alto, nós teremos a oportunidade de viver dentro de um lugar, dentro de uma perspectiva, dentro de uma realidade em que nós viveremos plenamente. Pense em tudo aquilo que você gosta, em tudo aquilo que você ama, em tudo aquilo que é bom na vida. Multiplica pela eternidade. Você vai desfrutar disso na eternidade. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a nossa comunhão, a nossa plenitude junto do Pai, a nossa plenitude junto do Cordeiro, junto do nosso Senhor e Salvador. A plenitude que nós desfrutaremos de vida, sem preocupação com o sofrimento, sem preocupação com a fome, sem preocupação com a desigualdade. A gente vai desfrutar de um momento em que a gente vai experimentar plenitude de alegria, de satisfação, vida. Imagina a oportunidade que nós teremos na eternidade de construir coisas juntos, de sermos criativos, desenvolver nosso intelecto, conhecer coisas novas, viver, experimentar, comer coisas maravilhosas.
participar da mesa do Senhor, comendo junto dele, daquele banquete, com bom vinho, com bom pão, na presença do nosso Senhor e Salvador, na presença de Moisés, na presença de Elias, na presença de Esther, na presença de Ruth, na presença de Paulo, na presença de tantos e tantas que a gente não consegue sequer imaginar quem nós encontraremos lá, alcançados violentamente pela graça salvadora de Deus. Que lugar para se viver a vida de uma maneira plena. Que lugar para desfrutar da existência sem cobrança por produtividade, sem cobrança por bater meta, sem cobrança para vivermos instigados por esse espírito do capitalismo que faz a gente correr atrás de uma conta corrente cheia e viver esse tipo de vida vazia e tola de sentido, de propósito, de razão. Que lugar maravilhoso para a gente experimentar Deus e o Cordeiro sendo a fonte desse rio de vida fluindo de maneira plena em nós. Que lugar maravilhoso, esse Éden que está descrito aqui, porque existem os elementos do Éden lá do Gênesis, árvore da vida, esse rio de vida que flui. Só que aqui é um Éden muito maior do que o Éden que existia lá no Gênesis, esse lugar em que haverão árvores, folhas da árvores que vão servir para curar nações, um lugar em que nós seremos curados, curados na alma, curados como sociedade, curados dos nossos preconceitos, imbecilizados, curados de todo ego, de todo egoísmo, de toda maldade, de toda vanglória, de toda justiça própria. Um lugar em que nós seremos curados fisicamente, com um novo corpo, curados espiritualmente. Um lugar em que não haverá mais maldição. Um lugar em que viveremos e desfrutaremos de plenitude de vida. Mateus 25:34, naquela cena em que o Senhor separa os bodes das ovelhas, ele diz para as ovelhas, e a minha oração é para que você vislumbre um dia em que nós escutaremos algo semelhante da boca do nosso Senhor, da boca do nosso Rei. Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. É esse reino que a gente espera, é esse reino que a gente anseia, é esse reino que a gente deseja e é esse reino que vai chegar, que vai chegar. Que você possa vislumbrar isso, que você possa esperar e gemer, ter expectativa do dia em que nós viveremos de maneira plena. Seremos tudo o que fomos criados para ser. Seremos livres, libertos do pecado, dos nossos dilemas, dos nossos traumas, dos nossos anseios, dos nossos medos, de toda a depressão, de tudo aquilo contra o qual a gente luta, milita, contra tudo aquilo que a gente resiste. Um dia chegará o tempo em que nós desfrutaremos da vida que o Senhor planejou para nós nesse Éden. Se o mundo for isso aqui que a gente vive, se o mundo for cheio dessas experiências que nós temos e tivemos nessa semana, é uma tristeza, a vida seria uma tristeza. Mas o Apocalipse de João, ele mostra para nós que nós temos motivos de sobra para esperar, para viver com esperança, esperança da vida eterna, esperança de um novo céu, de uma nova terra, esperança de um lugar em que nós temos o fim do sofrimento, um lugar em que nós temos a eliminação do mal, um lugar em que nós temos plenitude de vida, e em que a presença de Deus será plena para todos e todas. Mário Quintana, ele diz o seguinte: o tempo é a insônia da eternidade. Nós estamos num período de insônia. E nesse período de insônia, às vezes a gente consegue pegar no sono e dar uma descansada.
mas quem padece de insônia, embora consiga descansar, embora consiga encontrar coisas boas na existência, quem padece de insônia sofre. E nessa insônia da vida que nós temos aqui, que ainda não é eternidade, nós padecemos e sofremos. E talvez essa semana você, assim como eu, padeceu, sofreu com situações que aconteceram na sua caminhada, com situações que você presenciou com alguém, ou situações que você presenciou e experimentou consigo mesmo. Saiba, ainda não é o fim. Nós estamos na insônia. O tempo é a insônia da eternidade. Há de chegar a eternidade. E lá, todas as suas lágrimas serão recolhidas pelo Senhor. Todo o teu sofrimento será eliminado. Toda a sua dor será exorcizada. Tudo aquilo contra o qual você luta, tudo aquilo contra o qual nós lutamos, a maldade no mundo, as ditaduras do mundo, os problemas sociais do mundo, as dores do mundo, serão eliminadas. Que o teu coração se encha dessa esperança. Que você anseie por isso. Não de uma forma que te aliene, que te faça ficar parado, mas justamente pelo fato de termos esse horizonte dessa nova Jerusalém, que você tenha uma disposição para com a vida nesse tempo, nessa insônia, para manifestar os sinais desse reino que vai chegar. E que você viva aqui, já se considerando e sendo um cidadão de lá. Espere, meu irmão e minha irmã. Resista firme, lute. Não deixe o mal vencer. Resista contra a maldade aqui. Porque um dia há de chegar o tempo, na plenitude dos tempos, em que toda dor será eliminada. Que o teu coração se encha dessa esperança. É a oração que eu faço por mim e por você. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo em que a gente pode aguardar e esperar. Obrigado porque aqui não é o fim, Senhor. Obrigado porque ainda não é o fim. Obrigado que por mais que nós tenhamos vários tipos de dores, de sofrimento, de angústias, de situações. Obrigado porque a gente sabe que a eternidade não é aqui. Existe ainda algo, Pai. A tua poderosa mão há de preparar um lugar, uma nova Jerusalém, um lugar em que a tua presença é plena, um lugar em que a maldade não entra, um lugar em que não há motivo para choro, para dor, para sofrimento, um lugar sem preconceito, um lugar sem racismo, um lugar sem ódio, sem ninguém autoritário, um lugar de plenitude de vida, Pai. Obrigado, porque o Senhor colocou dentro de nós esse anseio pela eternidade. Obrigado por essa eternidade que é real. Porque nós não daríamos conta de experimentarmos e vivermos somente os sofrimentos que essa vida nos proporciona, Senhor. Obrigado por essa esperança que nos move, que nos enche de alegria. Amém, amém e amém. Quero dar alguns avisos para você nessa noite. Em primeiro lugar, continuar convocando a igreja para estar em oração pelos nossos queridos irmãos, pelas nossas queridas irmãs que estão sofrendo com enfermidades nesse momento, especialmente aqueles que estão lutando contra o coronavírus. Eu lembro aqui do esposo da Juliana, o Luciano, que está internado, o Eli, que continua internado. Eu oro, peço pelo Alexandre e sua família, a família do Eli, a família do Adilson, pela Flávia e sua família também. Tantas pessoas ali com suspeita, alguns já diagnosticados, alguns com muitos sintomas, alguns já internados. Meus irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos confiar nele, porque um dia vai chegar o tempo em que não haverá mais enfermidade, em que não haverá mais necessidade de nenhum tipo de isolamento social, de nenhum tipo de quarentena. Há de chegar um dia em que nós não padeceremos no nosso corpo as dores desse mundo, né? Que tem, infelizmente, vírus, tem doenças e tem esse tipo de
de situação, que a gente ore e interceda por eles. Quero te falar também a respeito, ratificar a questão do fundo de distribuição de renda. Meus irmãos, se você está sendo afetado pela pandemia como todo mundo, mas ainda está sobrando alguma coisa para você poder se sustentar e sobrando algo para você poder distribuir, partilhar, esse fundo de distribuição de recursos, ele é um caminho para isso acontecer. Faça uma oferta, deposite um valor para esse fundo de distribuição de recursos, para que a gente consiga comprar mais cesta básica, para que a gente possa ajudar os irmãos com medicamentos, para que a gente possa ajudar os irmãos com tudo aquilo que seja necessário, que esteja ao nosso alcance, diante ali da gestão desses recursos, para aliviar a dor, o sofrimento nesse momento de grave crise econômica que nós estamos adentrando. Então, é um momento de nós partilharmos, Nós estamos utilizando também esse recurso para comprar cobertores. Fizemos uma ação na última quinta-feira distribuindo cobertores, distribuindo sopa para os moradores de rua. Eles estão precisando disso. Distribuímos águas também. Então, que você possa investir nesse fundo para que mais e mais pessoas possam ser assistidas pelo IBQ Social. Esse é o apelo que eu faço, em nome desse ministério que tem trabalhado com muita dedicação para que esse trabalho não pare e continue acontecendo de uma maneira assim diligente. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Jaqueline, que tem sido um instrumento poderoso na mão do Senhor, trabalhando nessa área. Todos os voluntários, todas as voluntárias que têm nos ajudado também, que a gente continue sendo solidário, generoso e disponíveis para que o Senhor possa nos usar poderosamente para trazer alento para as vidas que precisam ali de um cobertor, de uma comida, de algum medicamento, enfim. Faço aqui mais uma vez uma fala a respeito dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vocês têm recebido via WhatsApp os dados da nossa igreja, como fazer essa sua oferta de amor, e sempre tendo em mente que a gente possa dizimar e ofertar dando graças a Deus pelo privilégio de poder contribuir, que você faça isso com alegria, com o coração cheio de alegria, porque esse recurso ele é utilizado para que o reino de Deus continue crescendo e sendo sinalizado no nosso mundo. Então que você tenha no seu coração alegria ao fazer essa transferência bancária, embora não tenha um momento ali litúrgico de levar até o gasofilácio, um louvor, que a hora que você fizer a sua transferência, a hora que você talvez mandar o comprovante para o Ronaldo, ou não mandar, enfim, que você faça isso com o coração regozijante, cheio de alegria, cheia de gratidão a Deus pelo privilégio que é contribuir com a obra dele. Também ratifico que nossos encontros presenciais eles continuam suspensos, obviamente, que nós estamos trabalhando semanalmente como diretoria e alguns convidados, algumas lideranças no que a gente chama de QG, para discutir sobre todos os andamentos das atividades da igreja. Peço também que vocês fiquem atentos a todas as nossas mídias sociais, as aulas que têm acontecido. Hoje de manhã tivemos uma aula maravilhosa, gostosa, juntos ali no Zoom, e temos tido várias programações durante a semana, lives comigo, com convidados, aulas de teologia, enfim, muita coisa está acontecendo. As crianças estão recebendo aí vários conteúdos também pelo grupo do Ministério Infantil em casa, conduzido ali pela Zuleika e pela Flávia. Faço um apelo a você que está nos visitando, aqui nos assistindo, siga-nos lá nas mídias sociais, @oficialibq, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos acesse, nos siga, aperta o sininho e vamos todos ali estarmos atentos ali a tudo aquilo que a Igreja Batista em Quitaúna tem feito, que você possa, em cada programação, em cada vídeo, com cada conteúdo, abrir o teu coração para que você tenha uma nova experiência com o Senhor. É isso que é o mais importante, que você experimente a realidade de Deus na sua vida, que você tenha uma experiência pessoal com o Senhor e Salvador das nossas almas. Por fim, eu destaco que você, que eu, que todos nós
diante desse tempo que a gente tem vivido, que você se encha da esperança do nosso Senhor. Essa é a grande mensagem da meditação, essa é a mensagem que eu quero deixar contigo para a próxima semana. Se encha de esperança, porque nós temos esperança em Deus. Tá difícil, tá complicado, mas temos esperança no Senhor. Segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Vai firme. Agora, deixa de lado todo ódio, deixa de lado todo sentimento que não procede do Espírito Santo. Se encha da bondade, da misericórdia, da graça, da temperança, porque a igreja, ela precisa nesse momento ser um instrumento de Deus no mundo para trazer equilíbrio e temperança, coisa que tem faltado. Te convido a orar para encerrar comigo o culto dessa noite. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Te damos graças, nós oramos gratos a Ti, pela alegria que nós temos da salvação, a alegria que nós temos da vida eterna, a alegria que nós temos de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra feitos pelo Senhor. Até lá, Pai, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia para vivermos de uma maneira que Te agrade aqui na história e sinalizarmos o Teu reino. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma rica e feliz semana na presença do nosso Senhor.